calor, porque a gente viu muito rápido, né, na última aula, falar de um detalhezinho que eu não citei, o sistema de brisas, e já entrar na física B, termodinâmica, né, que é bem cobrado no vestibular, e vamos ver se a gente dá uma agilizada na termodinâmica do volume 10, estamos no volume 10 da física B. Pessoal, transferência de calor, convecção, ocorre somente em gases e líquidos, e o movimento é transmitido devido ao... Isso, diferença de densidade, aí a massa da substância se desloca, então tem átomos se deslocando de um lugar para o outro, carregando esse calor. Movimento de massa é a palavra-chave. Somente em fluidos, beleza? O vento é o grande exemplo. Se tu quer gelar uma sala de aula, o condicionador de ar tem que estar na parte superior. Porém, se tu quiser se aquecê-la, tem que botar embaixo, certo? E se tu quiser aquecer e esfriar com o mesmo equipamento, bota no meio, não vai ficar nem tão bom, que nem carro flex, não vai ficar nem tão bom para um nem para outro, mas funciona, certo? Funciona, beleza? Depois, condução ocorre principalmente nos sólidos, mas não esquece que se tiver um sólido em contato com gás ou com líquido, a primeira passagem de calor ainda é por condução. Ocorre principalmente nos sólidos porque o calor é transmitido de átomo para átomo, e é sempre do quente para o frio. Todas elas é sempre do quente para o frio, a não ser que a gente use termodinâmica e construa uma máquina que obrigue o calor a fluir no sentido oposto. É isso aí. Tá? Então, condução, o calor é transmitido de átomo para átomo. Um vai fazendo o vizinho vibrar. O negócio do ferro, se eu gelasse muito a fonte, não gelaria até o final. Na verdade, cara, o negócio é o seguinte, ó. Na prática, se tu pegar um grande pedaço de ferro e aquecer uma ponta, vai ter dissipação de calor pelas laterais. Concorda comigo? Eu quero dizer o seguinte, ó, se aqui eu tenho uma barra de ferro e aqueço essa parte, boto aqui uma chama aquecendo essa parte aqui, o calor não vai chegar todo aqui, o calor já vai sendo dissipado pelas laterais. Concorda comigo? Então, na prática, depois de um certo tamanho, tu não vai sentir mais aumento de temperatura. Mas no vestibular, a gente ignora as perdas de calor aqui pela lateral. Por isso que a gente pode calcular o fluxo de calor até a outra extremidade, certo? Então a gente ignora as perdas de calor pela lateral, porque ficaria bem mais complexo fazer esse cálculo, né? Então imagina, dependendo do tamanho da barra, quanto maior a barra, mais dissipação pelas laterais. Fazer esse cálculo é bem delicado. Tu colocar gelo lá e aquecer aqui, se não for muito grande, ou se tu isolar a lateral da barra, funcionaria. Certo? O problema é que na prática, se a barra for muito grande, essa chama não vai ajudar o gelo a derreter. Certo? Porque aqui vai estar quente, aqui vai estar morno. Aí aqui já praticamente está na temperatura ambiente já, certo? Se ela for muito grande, beleza? Porque a gente, no ensino médio, ignora essa dissipação pelas laterais ali. Se for aberto daí com furos. Pois é, aí fica mais complexo ainda, porque se for aberto com furo, tem condução pela casca e tem convecção por dentro do tubo, que tem ar por dentro do tubo, né? Concordas comigo? Vai funcionar como uma chaminé, concordas comigo? Aí então ficaria muito mais complexo, teria que fazer o cálculo de condução e o cálculo de convecção, e a gente nem estuda cálculo de convecção, tamanha complexidade, né? Certo? Eu lembro que lá na engenharia eu estudei 6 meses Transcal 1, mais 6 meses de Transcal 2. No Transcal 1 a gente estudou um monte de convecção, e tu não imagina a encrenca que é calcular a quantidade de calor que um radiador de um carro troca. Cara, os métodos que eles usam para calcular a quantidade de calor e quantas calorias por segundo o radiador de um carro tira do motor do carro, né? É altamente complexo. Tu imagina, são milhares de aletinhas, tu já olhou um radiador de carro? São aletinhas de alumínio, né? Tu imagina como é que tu vai calcular matematicamente o fluxo de calor em cada maldita aleta daquela, à medida que o ar passa turbulentamente por ali. Né? Então é só realmente para a faculdade questões mais complexas como essas que vocês levantaram. E se vocês têm interesse, cara, a engenharia mecânica seria um grande caminho a trilhar, porque a gente vê tudo isso em grande detalhe, certo? Hoje mesmo, uma questão lá sobre cônicas, fazia tempo que eu não estudava cônicas, né? Aí eu peguei minha apostilinha de geometria analítica da faculdade para dar uma olhadinha de cônicas, tá até lá no carro, cheirando a mofo. Eu peguei lá, cara, e na hora que eu fui tirando as minhas apostilas da engenharia mecânica do meu armário, eu fiquei espantado, cara, de ver quanta coisa eu estudei na minha vida lá, cara. Ah, elementos de máquina 1, elementos de máquina 2, transcal, apostila de transcal em inglês desse tamanho, ó. Aí depois tem cálculo numérico, a geometria analítica, cálculo A, cálculo B, cálculo C, cálculo E. Meu Deus, eu fui tirando a apostila até achar de geometria analítica, porra, fiquei impressionado, cara, como a gente vê coisa. Jura que eu sei tudo aquilo, né? Jura que eu sei tudo aquilo, né, cara? Porque o ser humano aprende e no outro dia ele esquece. Só se treinar muito aprende de verdade, lembra disso? Em tudo na vida vai ser assim, pode ter certeza. Radiação.
Infravermelho é um nome forte. Radiações eletromagnéticas. Todas as radiações eletromagnéticas transmitem uma gotinha de calor, mas as duas principais... E ultravioleta, 70% do calor que vem do Sol chega na Terra na forma de infravermelho, 10% na forma de ultravioleta e os outros 20% na forma de outras radiações. O que? O Sol, raios gama? Sim, não se esqueça que o Sol é uma grande bomba nuclear. Por fusão ou por fissão? Fusão, né? Porque é hidrogênio com hidrogênio se fundindo, formando hélio. E por isso o Sol perde 600 toneladas por segundo, lembra? Certo? E já que ele perde 600 toneladas por segundo, ele está crescendo. Por que ele cresce se ele diminui em massa? Vocês lembram disso? Coisa importante para o vestibular isso aí, hein? Certo? Isso aí é uma coisa que volta e meia cai no vestibular. O teu Sol, ó, perdeu 600 toneladas, 600 mil quilos agora. Bizarro, né? Esquisito, parece que é mentira, mas é fato, tá, gente? Isso é fato. Mais 600 toneladas foram subidas do Sol. E o Sol é uma bola que está em que estado físico? Gasoso. E os gases tendem a se... Por que o Sol não se espalha pelo universo que nem um grande pum? Atração gravitacional, porque massa... Mas se a massa está diminuindo, a atração gravitacional está diminuindo. É por isso que o Sol está se expandindo. E 7,6 bilhões de anos ele encostaria onde hoje está a Terra. Por isso que muito antes disso, só se a raça humana resolver estudar de verdade, que a evolução científica vai nos permitir vazar a periferia. É a única maneira de a raça humana sobreviver um pouco mais. Legal, né? Por isso que a minha religião é a física e a matemática. Porque eu sei que a única salvação para a raça humana vem do estudo dessas ciências. Misturado com sociologia, porque o povo vai se matar até lá. Percebeu, né? Certo? Não é o meu Deus, não é o teu. Ah, eu vou te matar porque o meu Deus aqui é o verdadeiro. Matando em nome de Deus, tá entendendo? Aí tem que ter filósofo, tem que ter psicólogo para curar os malucos, tem que ter sociólogo, tem que ter advogado para não deixar as pessoas se matar, defender um direito da outra. E aí se passar de repente milhares e milhares de anos de evolução científica e muitos jovens como vocês estudarem verdadeiramente física e matemática, nós teremos tecnologia para construir naves e vazar para a periferia, certo? Por isso que é uma religião para mim a ciência. Sim, é a salvação. Muito bem. Radiação, o que ela tem de especial em relação às outras? Porque ela ocorre no vácuo, é a única que ocorre no vácuo, né? Certo? Por isso que a garrafa térmica, para tu evitar a perda de calor do café, tu faz camadas, entre uma camada e outra da garrafa térmica, tu faz uma região com pouco gás, que a gente chama de vácuo, né? Mas é mentira. Aqui a gente diz que tem vácuo na garrafa térmica, certo? Esse vácuo, esse falso vácuo, é para evitar o quê? Perda de calor por condução e convecção. Aí tu pode pegar a tua garrafa, se a tua garrafa é razoável, porque hoje em dia tem umas chinesas que são bizarras, né, cara? Tu bota o café, meia hora depois está gelado o café. Tu bota a mão na tua garrafa, tu não pode sentir calor nenhum aqui, nem no fundo nem nada, só na tampa, porque a tampa não tem jeito, né? Não dá para fazer uma tampa a vácuo, né? Concorda comigo? A tampa ela está conectando mecanicamente, né, por sólido, a parte interna com a parte externa. Então é pela tampa que tem a maior perda de calor. E para evitar a perda de calor por radiação nessa região, a gente deixa espelhado tanto essa parede quanto a outra. Porque se reflete luz, deve refletir também infravermelho, calor, né, que é um tipo de luz, concorda comigo? Beleza? É isso aí. Então a garrafa térmica é espelhada para evitar a perda de calor por radiação. E ela tem uma câmara a vácuo ali em volta para evitar a perda de calor por condução e convecção. É um caso muito clássico de ser estudado no vestibular. Certo? A famosa garrafa térmica. Muito bom. Galerinha, sistema de brisas. Durante o dia, quem é que fica mais quente? A areia da praia ou a água? A areia da praia, porque o silício tem um Czinho muito baixo. Ou seja, ele esquenta muito fácil. Então tá queimando os pezinhos na areia da praia, né? Tu já corre para a água e fica aliviado. Quer dizer que qual camada de ar está mais aquecida? Em cima do mar ou em cima da praia? Em cima da praia, o ar quente sobe. Lembra do balão de ar quente, lembra? Certo? E já que o ar quente sobe, forma-se vácuo e as pessoas na praia morrem sem ar. Não, isso é um absurdo o que eu falei, é um absurdo. Parabéns garoto, se o ar aqui subiu e esse ar aqui ainda está parado por ser mais denso, ele vai escoar para cá, tu concorda comigo? Então a brisa durante o dia, se não tiver tufão, se não tiver uma cadeia montanhosa, se tu não morar numa ilha como a gente que vem vento de tudo que é lado, certo?
Se tu tiver uma praia bem litorânea, sem nenhuma tempestade acontecendo nas proximidades, e for dia, certamente a brisa vem da água para a terra, certo? É o famoso maral. Tudo bem para vocês? Só que a noite chega e a água ficou aquecendo o dia todo, assim como a areia. E quando o sol se põe, a areia rapidamente esfria, porque ela esquenta rápido e esfria rápido. E a água, que tem Czinho grande, né, por incrível que pareça, 1 para Czinho é grande, né? Ela esquentou e vai demorar a esfriar. Então, na noite, aonde tem a camada de ar mais aquecida? Na água. E aí, o ar quente sobe e esse ar que está mais frio vai em direção ao mar. É o terral. Beleza? Tranquilinho? O sistema de brisas, então, é um exemplo de convecção. É isso aí. Beleza, agora vamos lá. Vamos cair na termodinâmica, na física B, porque é uma parte muito cobrada e muito importante. Uma revisão do ano passado, né?